Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira. A captação de recursos para o terceiro setor é a forma organizada em organizações de buscarem por doações de pessoas e empresas. Olá, eu sou Franklin Valverde e começa agora o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos falar sobre captação de recursos para ONGs com Bia Gurgel e Rafael Colaviti. As contribuições para as organizações da sociedade civil podem acontecer por meio de dinheiro ou outros recursos que a organização necessita para manter-se ativa. Convidamos para debater o tema do programa hoje, que é as dificuldades de captação de recursos para ONGs, Bia Gurgel, que é captadora de recursos e diretora da consultoria BG Soluções Sociais. Bia, seja bem-vinda ao Perspectiva. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia Franklin, bom dia Rafael. E é um prazer estar aqui, falar também da captação de recursos do ponto de vista, digamos assim, mais fora do eixo de quem está no Nordeste do país. Também é nosso convidado, Rafael Colaviti. Ele é diretor de captação de recursos e parcerias da CORE, Comunidade Reinventando a Educação. Seja bem-vindo, Rafael. Bom dia a todos, bom dia Franklin, bom dia Bia. É um prazer estar aqui com vocês também, conversando sobre captação de recurso. E embora a Bia esteja fora do eixo, aqui em São Paulo a situação ainda é muito nova para mim, estamos começando nessa área agora, muitos desafios, muito aprendizado ainda pela frente. Perspectiva dessa semana, teremos a participação de Fernando Nogueira na coluna Desafios do Terceiro Setor. Também contamos com a nossa parceira de conteúdo, a ONU News, sempre com uma reportagem especial direto de Nova York. E no final do programa nós teremos também um momento musical para encerrar a perspectiva de hoje, com uma música e uma questão a respeito dessa canção que nós escolhemos para o dia e assim finalizarmos de uma forma mais suave o programa de hoje. Fique sintonizado, você está na Rádio Brasil Atual e está ouvindo Perspectiva, um programa que é produzido pelo Observatório do Terceiro Setor. BG Soluções é uma consultoria com atuação nacional, em especial no Nordeste, possuindo 2 focos: captação de recursos para os projetos do terceiro setor e o desenvolvimento da área de responsabilidade social das empresas. Bia, como a BG Soluções atua em prol do terceiro setor? Bom, Franklin, é uma resposta bem objetiva. Hoje a gente é esse braço, digamos, comercial do terceiro setor, A gente atende aqui no Nordeste mais de 22 instituições, organizando, montando a estratégia e principalmente captando para essas OSCs, A gente sabe que é um grande desafio, afinal, hoje, cada vez mais, a profissionalização das instituições é uma pauta preponderante para que a gente tenha sucesso na captação. Então, a gente se coloca exatamente nesse viés, da sustentabilidade financeira. Essa ação, esse departamento, eu falo departamento para deixar aqui bem ilustrativo, porque aí a gente tem vários tamanhos de instituições do terceiro setor, Mas esse braço, da mobilização de recursos. Afinal de contas, Franklin, sem recurso financeiro, principalmente, a gente não alcança o motivo de ser daquela instituição, Os objetivos, a missão. Então, hoje aqui na BG, a gente nasce com esse foco no terceiro setor e esse braço. É uma curiosidade, sabe, Franklin, que as pessoas me perguntam, é porque eu venho da responsabilidade social corporativa, eu vim do terceiro setor, migrei para a responsabilidade social corporativa e voltei de novo para o terceiro setor, fiz essa jornada, na minha carreira, na minha profissão. E aí, agora a gente acabou de comemorar 7 anos já de consultoria aqui com foco no Nordeste. A CORE, que é a Comunidade Reinventando a Educação, é uma organização focada em reconhecer e fortalecer os educadores reinventores da educação. Além disso, a CORE busca promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens. Rafael, quais as frentes de atuação da CORE? Olha, a Comunidade Reinventando a Educação atualmente, ela é muito focada em consultorias, formação de educadores e projetos sociais, Hoje o nosso
o nosso carro-chefe de projeto social, o Projeto Vida, né, que é o Vivências Integrais para um Desenvolvimento Humano Amoroso, que faz uma ligação, faz uma ponte, né, entre os jovens da periferia com as multinacionais que patrocinam o nosso projeto. Então hoje eu atuo como captador interno ali da comunidade Reinventando Educação, e a gente tem essa atuação que busca romper com algumas barreiras, né, que a própria sociedade, o sistema impõe, que tornam esses jovens invisíveis, né? Então a gente faz esse caminho inverso, torna esses jovens visíveis, eleva os seus talentos, forma eles em soft skills, em habilidades de empregabilidade e coloca eles em contato direto com o mercado de trabalho. Bia, a BG Soluções atua, como você bem disse, no Nordeste. E o Nordeste é composto por inúmeros estados, né? Há uma diferenciação de atuação da BG Soluções dependendo do estado que ela vai atuar? Se é do Ceará de uma forma, na Bahia de outra, em Sergipe, Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, enfim. Bom, Franklin, a gente começou a crescer mais ou menos de 2 anos para cá nessa perspectiva, de sair um pouco do estado do Ceará, que é a nossa base, a nossa fortaleza, e hoje, né, nesse ano principalmente, a gente entendeu que dava para crescer mais. Já conversei com o Piauí, já conversei com o Rio Grande do Norte, tem muito pedido, tem mais pedido do que a gente consegue, isso também é interessante comentar, porque a gente está falando de gestão, né? De gestão. E na nossa gestão, a gente entende os nossos limites, né? Mas o que a gente tenta é orientar todo o ecossistema, primeiro, fazer com que esse ecossistema acredite que é possível, né? Porque ainda há uma certa crença, as chamadas crenças limitantes. Então, o primeiro trabalho é de desconstrução de crença, de que sim, é possível captar recursos, trazer recursos nacionais para o seu estado, para a sua instituição, para o seu interior, né? E a gente também trabalha pontualmente tentando levar os projetos para lugares, né, no Nordeste, onde a gente acha que possa ter maior aderência, né? Por exemplo, um dos projetos que a gente trabalha muito fortemente são as escolinhas de triatlon, que existem mais de 25 aqui no país, mas a gente cuida basicamente de 5, 6 que estão aqui no Ceará e já olhando como é que elas podem crescer para outro estado do Nordeste. Então, Franklin, respondendo a sua pergunta, é isso, a gente tenta entender como alguns projetos que já estão consolidados, com algumas ações de OSCs que já estão consolidadas, que já têm condições de crescer, ou já cresceram, né? E precisa só de organização na perspectiva da captação de recursos. Por exemplo, tem o Museu da Fotografia, que aqui no Brasil existem somente 2 museus da fotografia no país, um em Paraná e outro no Ceará. E a do Ceará ele já cresceu, já foi para Pernambuco, inclusive já teve São Paulo, Rio, já foi para o DF, então a gente consegue muitas vezes ramificar algumas ações que têm grandes impactos. Mas olha, Franklin, é muita gente precisando de captador aqui no Nordeste, viu? É verdade, acho que é no Brasil inteiro, né? Na verdade, está faltando o Brasil inteiro, acho que até o Rafael pode até dizer como é que está a situação. A Core está baseada no estado de São Paulo, certo, Rafael? Isso. E aí, no caso da Core, como que ela colabora com a sociedade civil e de que forma ela também, digamos, ela pretende ou ela realmente atua em outros estados que não o de São Paulo? Olha que interessante, né? Os nossos projetos sociais, especialmente o Vida, eles são uma formação gratuita totalmente online, né? Então nós atendemos jovens, apesar de estarmos baseados em São Paulo, né? Nós temos atendido jovens que estão em vários outros estados brasileiros, por todo o Brasil, né? Principalmente naquela faixa litorânea dos estados, mas também alguns estados mais interiores, e temos também jovens que acompanham a gente que são de países de língua lusófona, como Angola e tudo. Então nós temos a presença bem democrática de jovens do Brasil inteiro, mas fisicamente, né, com as nossas formações presenciais, com a nossa área de atuação mais presente, né, mais próxima dos CJs, das instituições que aderem ao Vida, nós estamos na região de São Paulo, região metropolitana, estamos expandindo para a região do Alto do Tietê. Então, localmente, nós estamos aqui, né, abrindo um pouco para a área metropolitana de São Paulo, mas virtualmente o Vida já está presente aí em quase todos os estados brasileiros.
Maravilha. E uma outra questão que eu queria perguntar para vocês dois, tanto para a Bia como para o Rafael. Quem está ouvindo o programa agora, tem como participar, seja da BG Soluções, ou seja do CORE? Bia, se uma pessoa está ouvindo falar, eu quero participar, achei um projeto que a Bia apresentou, um projeto interessante, eu gostaria de participar, como é que eu posso fazer isso como pessoa? E também, digamos, se alguma ONG está ouvindo e fala assim, eu queria conversar com a Bia, que eu acho que estou precisando receber alguma informação, alguma orientação para atuar melhor. Como é que eu posso fazer? Bom, vamos lá. Eu acho que eu entendi sua pergunta de duas formas. O primeiro, participar um pouco associado à questão do voluntariado, né, desse engajamento. Isso, que são as duas questões, na verdade são duas em uma que eu fiz. São 12 em 11. E a segunda bom, eu preciso de um captador, Bia, o que é que eu faço? Então, respondendo a primeira pergunta, para todos os ouvintes, se você está aqui no estado do Ceará, principalmente, a gente aqui no Ceará, a gente trabalha com as grandes instituições aqui do estado, com a Edisca, que é uma instituição de mais de 30 anos, super premiada, com a Casa de Vovó Dedé, que é a maior escola de música que a gente tem aqui no estado, com o Museu da Fotografia. São instituições que eles recebem voluntários. Então, uma forma de engajamento, seja voluntariado pessoa física, seja voluntariado de empresas que estão organizando seus grupos de voluntariado, nos procure por onde? Qual é o melhor canal? É o Instagram, @BiaGurgel Consultoria. Mande um oi para a gente, mande um comentário, que a gente faz essa ponte entre a instituição e o voluntariado. Então, para quem está me ouvindo, quer se engajar, as escolinhas de triatlon, principalmente a escolinha de triatlon que a gente tem na maior periferia de Fortaleza, no Pirambu, precisa de voluntariado. Então, a gente aqui está de portas abertas, seja um voluntariado participativo, seja um voluntariado que queira doar algo pontual, enfim, cada um ali ajuda como pode. A segunda pergunta, Franklin, Bia, e aquela pessoa que está nos ouvindo, né, e queira, está ouvindo a gente está falando aqui sobre captação e esteja pensando, bom, eu preciso de um captador, de uma captadora aqui para minha instituição, como é que eu faço, né? Como eu comentei, a gente está aqui no Nordeste, mas eu queria reforçar que é um canal para as OSCs do país todo, que estão nos ouvindo, que a gente tem uma associação, que é a Associação Brasileira de Captadores de Recurso, a ABCR. Eu convido a todos e todas a acessarem o site da ABCR, a acessar, né, a receber os boletins da ABCR. Muitos mandam e-mail para a ABCR também perguntando sobre captadores e captadoras. Muitos nos procuram também, Franco, perguntando... Bia, você conhece um captador, uma captadora aqui no meu estado? Porque, Franklin, algo que a gente orienta e é que você procure captador no seu estado, na sua cidade, para que você crie um relacionamento com esse captador. Olha que interessante, a gente está aqui num bate-papo. Eu sou uma captadora que sou braço da OSC, digamos, sou captadora externa, e o Rafael, meu colega que está aqui, é o captador interno, né? Aquele captador presente, full-time na instituição. Então, no mundo da captação, primeira coisa, pessoal, é uma diversidade de fontes. Acho que isso tem que estar claro logo no início, porque, Franklin, dependendo do perfil do que você esteja procurando captar, você vai ter que procurar diferentes nichos de captadores. Bia, traga um exemplo. Bom, vamos trazer um exemplo. Captação internacional, que o Rafael até comentou. Existe um nicho de profissionais só para captação internacional, da mesma forma que existe um nicho de captação para emendas parlamentares. Por exemplo, aqui na BG, eu não trabalho com emenda, não é o meu know-how, eu não entendo. Claro, a gente sabe um pouco, né, pela própria profissão, mas não é aquilo do qual a gente aqui se especializou. Então, também para você que está nos ouvindo, não é só trazer um captador ou captadora, é entender que você quer começar do zero, fazer um planejamento ou não, Bia? A gente já tem uma estratégia de captação montada, eu preciso de um captador, captadora para diversas caixinhas e frentes de trabalho do qual a gente aqui está construindo. Perfeito. Rafael, e no caso da CORE, né, como é que as pessoas podem participar, ou trabalhando, né, como voluntário, ou mesmo até para ter informações, né, do que a CORE pode oferecer para a sociedade? Bom, nós temos vários canais de comunicação, né, do Instagram, do LinkedIn,
nosso próprio grupo de WhatsApp, a gente consegue colocar as pessoas em contato direto, né, com o que a gente chama, né, são os humanos da Reinventando, né, a gente gosta de ser atendido por seres humanos, então a gente sempre está em contato com essas pessoas, contato bem próximo, né. Para fazer parte da comunidade Reinventando Educação, nós buscamos pessoas vinculadas à área da educação, né, que estejam insatisfeitas com a prática, com o ambiente da educação e que queiram mudar a sua prática, queiram se reinventar, né? Então, basicamente, nós somos pessoas insatisfeitas com a educação, mas nós queremos fazer alguma coisa. Então, a gente encontra apoio um no outro, né? Encontra esse suporte nas próprias redes sociais da Reinventando. A gente tem as participações em parceria, a gente faz live, faz as postagens em colaboração e vai aumentando essa rede, mostrando para as pessoas um pouco da nossa expertise, do nosso talento, das nossas formações, e a gente coloca as pessoas em contato direto, né, com os gestores, vai conversando, vai convidando para fazer parceria, e aos poucos essas pessoas vão fazendo parte desse movimento, dessa comunidade que é a Reinventando Educação. E a Reinventando, ela pode levar até a sua OSC, até a sua empresa do terceiro setor, né, os projetos que nós já temos, projetos de audiovisual, como a nossa websérie Escolas em Reinvenção, em que a gente encontra escolas que são disruptivas, com mentalidades diferentes, a gente registra essa escola, conta um pouco da história delas, como elas funcionam. A gente tem projetos de letramento racial também, que é uma coisa que é muito necessária hoje em dia, então às vezes a empresa ela fala, poxa, eu preciso conversar, né, sobre isso com as pessoas e com os meus funcionários, e esses projetos como Vida que tratam da empregabilidade dos jovens, né, descobrir novos talentos, novas estrelas que estão aí invisíveis, né, então a gente pode levar esses projetos até essas empresas e elas ajudam a gente, às vezes, a estruturar algo que elas já têm em mente, ou a gente pode aplicar o projeto como ele já está montado para elas. Chegou a hora dos destaques da semana. Vamos conferir quais foram as principais matérias no site do Observatório. Diretamente da redação, Lucas Neves tem as informações. Olá, eu sou o Lucas Neves, jornalista do Observatório do Terceiro Setor, e eu vou contar para vocês agora quais foram algumas das matérias de maior destaque no nosso site na última semana. Movimento Bem Maior realiza masterclasses sobre inteligência artificial e impacto social. Verba da FAPESP pode sofrer corte de até 30% em 2025. OSCs lançam pesquisa e ação social para o mês da filantropia negra. Virada Sustentável 2024 já tem vagas e inscrições abertas. Estes foram alguns dos principais destaques do site do Observatório. Você pode conferir essas e outras matérias acessando observatório3setor.org.br. Lembrando que o 3 é sempre numeral. Até a próxima semana. Este foi o Lucas Neves, direto da redação do Observatório do Terceiro Setor. Agora vamos ouvir a Rádio ONU, a nossa parceira de conteúdo, parceira aqui do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo uma reportagem importantíssima direto de Nova York. A reportagem de hoje é a seguinte: relatora da ONU visita o Brasil para avaliar racismo e discriminação racial. Ana Paula Loureiro, direto de Nova York, tem as informações. Notícias do mundo com a ONU News. A relatora especial sobre formas contemporâneas de racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata, Ashwini Kapé. A especialista avaliará o progresso e os desafios para alcançar a igualdade racial e eliminar a discriminação racial, inclusive o racismo estrutural. A perita independente vai avaliar as principais tendências e questões e examinará as estruturas legislativas, políticas e institucionais em vigor no Brasil. Ela vai visitar Brasília, Salvador, São Luís, São Paulo, Florianópolis e Rio de Janeiro, onde se reunirá com autoridades federais e estaduais, integrantes de grupos raciais e étnicos, organizações da sociedade civil, prestadores de serviços, acadêmicos e outras partes interessadas. Após apresentar conclusões e recomendações iniciais no fim da visita, a relatora especial fará uma apresentação de um informe no Conselho de Direitos Humanos da ONU em junho de 2025. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
Bia, Rafael, nós ouvimos essa matéria aí da Rádio ONU, né, nossa parceira de conteúdo, né, que foi apresentada pela Ana Paula Loureiro, falando sobre o racismo e a discriminação racial. Eu pergunto para vocês, na atuação tanto da BG Soluções como também da Core, como é que vocês têm presenciado e visto essa questão do racismo no terceiro setor? Bia, começo por você. É uma pauta super importante. A gente aqui no estado do Ceará, a gente faz um trabalho com as instituições nessa questão também de ter esses indicadores, porque o indicador que a gente quer ter em cada instituição é qual a nossa diversidade, quais são os números da nossa diversidade. Então, a gente faz um trabalho de censo, de buscar esses números, né? A gente está aqui, um estado que ele é muito indígena, inclusive, e pouca gente sabe disso, né? Que o Ceará é um estado muito, muito indígena. A gente tem um número grande de pessoas pretas, pardas e indígenas aqui no nosso estado. Então, a gente faz esse levantamento. E, respondendo à tua pergunta, o letramento, né? O letramento sobre a pauta do racismo, o letramento sobre a pauta da diversidade, e aí também vale aqui pontuar, Franklin, os ODS, né? É importante, cada vez mais a gente está alinhada com algumas metas, então quando a gente, que não seja só uma letra, né, que não seja só um número, que aquilo a gente consiga converter em aprendizado, porque aqui a gente trabalha com muito projeto voltado para criança e adolescente, e a gente entende que são pessoas em formação, e a gente tenta trazer esse letramento para dentro dos projetos. Agora, só para finalizar, eu queria trazer uma informação importante, né, que também é bem peculiar assim, de alguns locais. Aqui a gente tenta ter nos projetos a figura do assistente social. A gente trabalha com lei de incentivo, e muitas vezes algumas leis não permitem que a gente coloque o trabalhador, né, da assistente social. Exatamente para a gente ter essa figura do assistente social, que é uma profissão importantíssimo, para também a gente estar encaminhando essa família, né, acompanhando essa família nas buscas dos seus direitos, né, do CRAS, do CREAS, enfim. Quando a gente olha para uma OSC, né, para o terceiro setor, isso é muito plausível. Eu disse, não, Bia, mas a gente está falando de terceiro setor e falando de impacto, então tem a figura. Mas quando a gente sobe, a gente tem muito projeto, principalmente de esporte, de cultura, a gente não tem tanto essa figura. Maravilha. Você falou do ODS, então eu quero só fazer um convite aqui a todos e a todas que nos ouvem, que o Observatório do Terceiro Setor aqui na própria Brasil Atual, às quintas-feiras, às 16 horas, nós temos o programa Brasil ODS, que é um programa de conteúdo, todo ele voltado para os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Fica aí o convite para quem está nos ouvindo agora. Rafael, como é que a Core, né, a atuação que vocês têm na Core, você vê essa questão do racismo, da discriminação racial, que é a matéria que a Ana Paula Loureiro trouxe lá de Nova York? Bom, nós enxergamos, por exemplo, o estado de São Paulo como um estado com uma diversidade populacional de etnias muito grande, mas isso não quer dizer que essas pessoas estejam efetivamente integradas, né? Existe um problema estrutural do racismo, existe uma violência velada, muitas vezes, que não é flagrante na sociedade, que é essa dificuldade de empregabilidade, né, de pessoas pretas em sua até segregação espacial, né? Nessa segregação socioespacial a gente enxerga muito isso. Por exemplo, o VIDA, a maioria das pessoas que fazem o VIDA, que acompanham as formações do VIDA, né, são meninas pretas de periferia que têm essa dificuldade de serem inseridas no setor formal de empregabilidade. Então a gente trabalha muito com essa questão de autonomia delas, né, educação financeira, empreendedorismo, mas a gente enxerga essa questão de letramento racial com muita intimidade. É muito importante a gente levar essa questão do letramento racial a todo mundo que a gente puder, né? Então uma das formações mais fortes da Reinventar Educação é justamente essa. Nós tentamos costurar, né, a assistência social com a educação. Só como exemplo, nesse último sábado nós estivemos numa escola, levamos a equipe lá para oferecer várias oficinas, e uma delas foi justamente a de letramento racial, né? E foi uma oficina que bombou, esteve lotada as 2 sessões, e houveram discussões muito boas ali dentro, né? Desde discussões macro da estrutura, né,
da questão estrutural do racismo até questões micro, né? Como eu lido com isso no dia a dia. E as pessoas que saem dali, elas saem muito motivadas e muito conscientes dessa questão da necessidade de transformar o nosso pensamento, de apoiar a transformação do pensamento do outro em relação a essas novas demandas sociais, né? Porque a gente não pode mais ignorar esses problemas estruturais e nós entendemos que a partir disso vamos criar iniciativas e formações para que essas pessoas tenham efetivamente essa mudança em mãos. Segundo dados da pesquisa realizada pela iniciativa PIPA, em conjunto com a Fomenta, 80% das ONGs de médio e grande porte obtêm sucesso na captação de recursos via edital. Porém, esse número reduz para quase 41% quando se trata de organizações de nanoporte. O que é isso? São aquelas que não possuem nenhuma pessoa contratada. Bia, qual é a importância do trabalho de captação de recursos para o terceiro setor? É importante, do nosso ponto de vista aqui, a descentralização, né? Eu acompanhei o lançamento dessa pesquisa, né, em cima de editais. Eu queria trazer só um dado para botar mais pano para a manga aqui na nossa conversa. Quando a gente fala de lei de incentivo, a pesquisa foi em cima de editais, né? Mas quando a gente olha a lei de incentivo, eu estou num estado como a Lei da Cultura, que é a lei mais famosa, que no último ano recebeu 4%. E não estou categorizando por perfil de porte de terceiro setor, tá? É o volume, estou falando de volume de investimento. Então, assim, a importância da captação de recursos, ela é clara para a manutenção da causa, do motivo de ser daquela instituição. Agora, quais fundos estamos tendo sucesso quando eu olho para as OSCs que estão no norte do país, quando eu olho para as OSCs que estão no centro-oeste do país, quando eu olho para as OSCs que estão no nordeste do país, né? Porque, assim, eu já tenho essa questão, né? A gente tem uma palavra para chamar as grandes OSCs, né? As KINGs, e as pequenas, quem está começando. E aí eu tenho essa transição, né, de pequena, médio porte até... E às vezes, Franklin, não é nem o porte, é a questão da profissionalização, também que a gente chama muito a atenção delas. Então, por exemplo, em época onde, quando a gente olha para editais, que são principalmente editais empresariais, onde a gente tem uma solicitação de muito compliance, né, de muita governança, eu crio uma lacuna para quem é de pequeno e médio porte, ou quem está começando. Então, o que a gente tem que trazer para a discussão, Franklin, é saber a diversidade de tamanho, a diversidade de governança também das instituições. O Rafael, além dos editais, quais são as outras formas comuns utilizadas pelas ONGs para captar os recursos necessários? Olha, hoje em dia, as ONGs que nós temos contato, a própria Reinventando Educação, nós estamos trabalhando com, além de verbas parlamentares, né, leis de incentivo, recebemos também apoio de algumas fundações, além dos editais desde pequeno porte a grande porte. Então, as formas de arrecadar esses fundos, né, elas são muito variadas. E foi até interessante um dado que a gente recebe lá no Festival da BCR, que eu também estive, inclusive, eu acho que eu conheci a Bia lá, não foi? A gente foi apresentado lá, e eles mostraram essa diversidade de recursos, inclusive de recursos internacionais, que costumam ser até menos burocráticos do que os processos tradicionais brasileiros, e esses recursos, eles estão, em sua média, capilarizados, né? Existem os editais, mas existem também essas verbas parlamentares, e muitas OSCs ainda estão criando um perfil de captação, estão experimentando aqui e ali para entenderem melhor como que elas conseguem captar e atingir essa sustentabilidade, como o caso da Reinventando Educação. Então, nesse momento, nós estamos expandindo um pouco, experimentando e transformando nossos projetos dentro das leis de incentivo, colocando elas dentro dos processos de, né, emendas parlamentares. Então, é um processo muito, como eu vou dizer, para a gente está sendo um processo muito diverso, né? E isso tem ajudado a gente a conquistar essa sustentabilidade por enquanto. Chegou a hora da nossa coluna Desafios do Terceiro Setor. Hoje temos a presença de Fernando Nogueira, que é diretor executivo da ABCR, Associação Brasileira de Captadores de Recursos. Olá, Fernando. Quais são os principais desafios enfrentados pelas OSCs, as organizações da sociedade civil,
na captação de recursos. Desafios do terceiro setor. Olá, meu nome é Fernando Nogueira e eu estou aqui para conversar com vocês de quais são alguns dos principais desafios que as organizações encontram para captar recursos. Eu sou diretor da ABCR, Associação Brasileira dos Captadores de Recursos, que vai completar 25 anos agora em 2024, e dá para dizer que mudou muita coisa no Brasil e no terceiro setor nesses 25 anos. Muita coisa para melhor, né? A gente vê um mercado bem melhor, mais profissionais, ONGs muito mais desenvolvidas, número maior de ONGs, mais doadores brasileiros, então muita coisa é boa, mas alguns desafios ainda são importantes. A gente quer ter mais pessoas doando, a gente quer ter mais empresas doando mais e melhor, sem restrições, a gente quer um governo que facilite cada vez mais as doações, tenha melhores leis de incentivo, não traga tantos custos, burocracias e impostos para a gestão das organizações e muitas vezes afetando diretamente a doação, né? Isso é meio cenário. Mas do lado das organizações ainda precisa melhorar a prioridade que se dá à captação. Isso significa investir mais tempo de todo mundo, das equipes, das lideranças, mais atenção, realmente todo mundo trabalhar junto e finalmente mais dinheiro. Se a gente não colocar, não reservar uma parte relevante do nosso orçamento para investir na gestão e na captação, vai ser muito difícil fazer milagre. Então, contratar pessoas bem formadas, bem conectadas, contratar sistemas, apoio, base de dados, tudo isso demanda dinheiro, né? E a última ponto que eu falo é que ainda faltam mais profissionais de captação, né? A gente, pela BCR, tenta formar, o mercado se desenvolveu bastante, mas ainda é sim um desafio encontrar profissionais de captação. Algumas organizações escolhem por desenvolver profissionais na sua organização, que é um caminho muito legal, mas a gente deixa esse apelo e inclusive esse convite. Se você trabalha, gosta da área social, acha que pode dar um bom profissional da captação, venha para esse mercado. Tem vagas e mais vagas no site da BCR e em outros lugares querendo bons captadores. Tá bom? Um abraço. Esse foi o Fernando Nogueira, que é diretor executivo da BCR, Associação Brasileira de Captadores de Recursos, participando da nossa coluna Desafios do Terceiro Setor. E agora nós vamos para a nossa enquete. A cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete relacionada com o tema do programa. Essa enquete é realizada no Instagram. Você vai lá toda semana, pode votar na nossa enquete e, além disso, também você pode fazer questões a respeito do tema do programa que nós reproduzimos aqui para os nossos e as nossas entrevistadas e entrevistados. Bom, a enquete de hoje, né, ela teve a seguinte questão: você já doou para ONGs? E olha só o resultado que nós tivemos. 43% disse que sim, contra 57% que disse que não nunca doou, que não costuma doar para ONGs, né? Então, eu coloco aqui a questão, tanto para a Bia como para o Rafael, o que tem que fazer para que as pessoas mudem essa visão, né? As pessoas até doam, né? Doam, mas elas não costumam doar para ONGs, né? Diretamente para ONGs. O que tem que fazer para mudar essa situação, Bia? Olha, Franklin, você sabe que essa é uma pergunta, a pergunta de 1 milhão, né? É uma pergunta... Se eu tivesse 1 milhão, já alguma coisa que já teria a mais para se investir, né? É que é uma pergunta que a gente vem, né? Falar do aculturamento da população através de uma cultura de doação. O brasileiro, ele é um povo sensível, né? A exemplo recente, né, do que a gente viu no Rio Grande do Sul, de querer se mobilizar, de querer ajudar. Agora, o nosso papo aqui é estratégico, né? Como o brasileiro, como transformar a cultura do brasileiro
em ser um povo aculturado e ter uma doação de forma sistemática. Costumo dizer que eu quero ver a doação também ali na cesta básica, né? Sendo um ponto tão importante no planejamento daquela família. E assim, Franklin, é um trabalho de formiguinha, assim, você trabalha ali na sua base de voluntários, nas famílias dos seus voluntários, e você vai, olha, é como um raio, vai expandindo ali em ondas o raio e tentando trazer mais gente, fomentando essa cultura de doação. O brasileiro, ele gosta de doar. A gente vê aí também o Dia de Doar, as pesquisas que o Dia de Doar nos trazem. A gente acabou de ter uma ação do Dia de Doar aqui no Ceará. O brasileiro, ele gosta de doar. O que a gente precisa é saber cativar. E é esse desafio que o Fernando trouxe na coluna dele, né? Quando a gente tem uma instituição mais profissional, essa parte de comunicação e marketing também, junto com a neurociência, a gente consegue atrair mais gente. Mas, olha, é um desafio cultural, né? É um tema que tem que estar na educação, né? Na educação primária, secundária. Rafael, o que a gente pode fazer para mudar essa visão, né? Só 43% das pessoas diz que já doou para ONGs, né? 57% ainda não. Olha, eu concordo em gênero, número e grau com a Bia quando a gente fala que é uma questão de cultura, né? Uma outra forma interessante da gente arrecadar recurso por CPF, né, que a gente fala, de uma forma bem capilarizada, mas é criar uma estrutura dentro da OSC que faça com que ela chegue até o possível doador. Então a questão do marketing, como a Bia falou, é muito importante, porque muitas vezes você tem um projeto muito bom, você tem uma OSC muito séria, muito bem estruturada, mas as pessoas não conhecem ela, né? Então como é que você vai receber a doação de uma pessoa que não sabe o trabalho bom que você faz, não sabe a estrutura que você tem. Tem uma coisa que funciona bem também, mas em situações mais localizadas, que às vezes uma empresa que já tem esse patrocínio de projetos sociais, uma empresa que tem os próprios projetos sociais, muitas vezes ela faz doação por folha de pagamento. Então, às vezes, os próprios funcionários já combinam, né, com o RH, ele fala, olha, tantos por cento, ou esse valor X aqui, a gente pode doar para as causas sociais que estão dentro da própria empresa, né? Porque aí as pessoas já estão vestindo a camisa e sabem que a empresa apoia o projeto social que já está em funcionamento, que é bem estruturado. Então é uma questão de se fazer conhecer, dizer, olha, nós estamos aqui, nós estamos fazendo diferença, nossos projetos são bem estruturados, eles têm um apoio, eles têm um impacto social mensurável e muito bem visível. Então as pessoas elas precisam conhecer esses projetos, elas precisam serem cativadas, né, como a Bia falou, então elas precisam ter acesso ao que nós fazemos. Então por isso que o marketing é tão importante para a gente conseguir essa arrecadação capilarizada por pessoa. Como eu disse no início deste bloco aqui, nós, além de lançarmos a nossa enquete, nós também abrimos espaço para perguntas. E hoje nós recebemos duas questões, uma da Tamires Lopes e outra do Antônio Carlos, tá? Que são... Antecipadamente agradeço tanto a Tamires como a Antônio Carlos o envio das suas perguntas, né, participando aqui do Perspectiva. Isso é muito importante, a participação dos nossos e das nossas ouvintes. Eu vou encaminhar a questão que o Antônio Carlos fez para a Bia. O Antônio Carlos pergunta, Bia, qual é o melhor método para captar recursos? É relativo, porque tem que conhecer a sua instituição. Por exemplo, as instituições culturais. A gente já tem uma fortaleza muito grande de lei de incentivo na área da cultura, leis estaduais, leis municipais, leis federais, política de edital das próprias secretarias, né? Então, quando você é uma instituição cultural, a gente consegue olhar esse viés. Se eu estou falando com uma instituição, por exemplo, da causa animal, a gente não tem secretaria com edital, a gente não tem leis de incentivo. É uma causa que capta muito na pessoa física, na doação direta, ela é uma causa que mobiliza forte a pessoa física. Então, a melhor resposta para o Antônio é conhecer essa diversidade de fontes. O Rafael falou da ABCR, né, Rafael? Tem uma masterclass que faz super sucesso na ABCR, viu, Franklin? Que é as 50 formas de captar recursos. Olha só. Por exemplo, se a gente está falando de uma instituição de meio ambiente, captação internacional,
captação com grandes fundações, Sistema ONU e tantos outros. Então, de fato, a melhor forma de captar recurso, a gente consegue perceber, diagnosticar depois de um bom planejamento estratégico em captação de recursos. Perfeito. E nessa plataforma que você disse, tem também o caminho das pedras, né? Porque às vezes tem a relação das 50 melhores formas de você captar recursos, mas às vezes o que falta é, olha, vai por aqui, não vai por ali, né? Porque a pessoa às vezes fala, ótimo, vou captar o recurso dessa maneira. Só que às vezes não tem, digamos, o instrumental para você conseguir chegar lá, né? E, por exemplo, lei de incentivo. Muitas OSCs me procuram para entender de lei de incentivo, para captar, que é um braço muito forte, da área esportiva, se a gente está falando de uma OSC de esporte, da área da infância, adolescência, da área do idoso, e a gente tem agora vindo a lei da reciclagem, que ainda falta ser regulamentada, né? Saiu o decreto, mas ainda falta todos os instrumentos normativos. Então, assim, Franklin, é entender a entrega, olhar para a documentação interna da instituição, porque não é só querer, a gente tem que fazer o dever de casa, tem que arrumar a casa, no seu estatuto, no seu cartão de CNPJ, nos seus QNAs, tudo isso até para estar pronta para prospectar. Entender também os desafios, fazer esse olhar para dentro. E o recado que eu quero deixar, Frank, é assim, todo mundo começou pequeno um dia. A gente fala muito isso aqui no Nordeste, né? Onde a gente tem um histórico da instituição crescer ao longo da sua trajetória. Então, assim, entenda que você vai criar um caminho e confie no trabalho, confie no seu caminho, não queira atropelar, porque muitas vezes, nesse atropelamento, né, você esquece de fazer o correto e você, muitas vezes, não tem o resultado. Rafael, a Tamires Lopes fez a seguinte pergunta: o que uma ONG deve fazer para ter transparência sobre o uso dos recursos captados? Isso é fundamental, né? Porque tem muitas pessoas que às vezes não doam porque falam assim, mas eu não sei que vai ser usado esse dinheiro, como é que vai ser empregado, e acaba não doando. Então, às vezes, uma das dificuldades das ONGs é saber como que elas têm que fazer para ser transparentes, né? Que às vezes não basta ser transparente, às vezes até são transparentes, mas como que você faz para que as pessoas saibam que você tem transparência e que o dinheiro está sendo utilizado desta maneira, digamos assim? Olha, eu enxergo um processo que tem começo, meio e fim, né? E assim como eu aprendi lá no festival da BCR, né, todo bom projeto social começa com um bom projeto escrito. Nesse projeto, quando a gente consegue mensurar o valor do projeto, da ação, quando a gente consegue criar boas metas e formas de mensurar esses resultados, nós já estamos dando uma dica de como esses valores vão ser utilizados. E após a execução do projeto, né, e também algumas parcelas durante o projeto, a gente preparar uma prestação de contas bem caprichada, bem clara, porque muitas vezes, né, as pessoas elas estão um pouco com esse olhar viciado de problemas crônicos do Brasil e não enxergam aonde esse dinheiro vai ser aplicado. Então, naquele momento em que a gente faz o pitch de venda para a pessoa, para a empresa, né, muitas vezes isso tem que ficar claro para que eles confiem aonde esse dinheiro vai ser investido e a gente criar uma cultura de prestação de contas e transparência que ela é permanente, principalmente com um relatório final bem escrito, bem redigido, mas ao longo do processo você falar de colocar as informações numa newsletter, apresentar boletins de transparência, são todos os recursos que nós temos aí para criar como eu vou dizer, um processo de confiança, né, entre a pessoa que doa e o que nós estamos fazendo com essa doação. Perfeito, é fundamental isso que você disse. Isso, hoje em dia, a comunicação, um programa que nós já apresentamos aqui no Perspectiva, né, como tema, que a comunicação hoje é estratégica, né? Ela é fundamental você trabalhar com a comunicação. Não adianta você realizar o seu trabalho da melhor forma possível. Se você não tem uma comunicação sobre o que você está fazendo, essa excelência do seu trabalho acaba perdendo força, né? Porque as pessoas não sabem o que você está fazendo, você acaba não atingindo o objetivo
principal do seu trabalho. Eu quero aproveitar também aqui e fazer um convite a todos e a todas que nos ouvem aqui, que participem da nossa enquete no Instagram, façam as suas questões e mais, que visite o nosso site, né? observatório3setor.org.br. O 3 é em numeral. Lá há inúmeras informações sobre o terceiro setor, fundamentalmente, e uma série de outras questões ligadas à cidadania. No mês de julho, São Paulo recebeu o Festival ABCR, maior evento de captação de recursos da América Latina, promovido pela Associação Brasileira de Captadores de Recursos. A 16ª edição do evento contou com uma programação voltada a temas relacionados à captação de recursos para organizações da sociedade civil, as OSCs, como comumente são chamadas, incluindo gestão, comunicação, tendências, inovação e voluntariado. Bia, eu te pergunto, qual a importância de um evento como o Festival ABCR para o terceiro setor brasileiro? Olha, primeiro que ele é único. É o único encontro, único festival, único congresso que reúne os captadores de terceiro setor do país, né? A gente tem vários outros momentos no calendário do ano para fortalecimento do terceiro setor, que a gente se encontra muito, né, Rafael, que encontra muitos colegas de captação, mas um exclusivo, né, sobre captação é o Festival da ABCR. Esse ano reuniu mais de 1.000 pessoas, e ele é muito relevante, Franklin, porque é uma tempestade de conhecimento. São mais de 6 palestras simultâneas, são 6 salas, tem as aberturas, né, tem as masterclasses, tem as plenárias, mas aí é manhã e tarde, com esses viés. Você pode ir para as salas de comunicação, para as salas de governança. Teve um tema que permeou, foi muito forte, a inteligência artificial. Então, é interessante. Você encontra vários outros colegas com as suas mesmas dores e alegrias profissionais. 2, você tem acesso a diversos profissionais que trabalham com o mundo da captação. E está todo mundo ali perto, né? E você pode começar a entender um outro nicho nessa gama diversa que é a captação de recursos. Por exemplo, eu, quando iniciei, né, nessa carreira, eu sempre assistia aquela palestra de um assunto do qual eu não conhecia nada, não entendia aquele assunto. Então, é bacana, é sempre um grande encontro, e fica aí o convite. Espero encontrar todo mundo que está nos ouvindo aqui em 2025, lá no festival. Perfeito, belo convite. E, Rafael, uma questão que está sempre presente, né, no terceiro setor, que é a questão da tecnologia, né? Aliás, na vida de todo mundo, né? Acho que a tecnologia hoje ela entrou para ficar, né? Sempre, né? Historicamente, mas hoje, digamos que a importância dela ganhou um papel muito maior do que vinha acontecendo em outras eras da humanidade. E eu te pergunto, como é que a tecnologia hoje pode auxiliar a captação de recursos, principalmente no terceiro setor? Olha, a gente entende que as tecnologias, as inteligências artificiais, elas são ferramentas, né? Elas nunca vão substituir um olhar apurado do humano e o instinto humano em si. Mas num mar de informações, nós podemos utilizar essas ferramentas para encontrar os melhores editais que se encaixam ao perfil da nossa OSC, entender, resumir pontos importantes ali, né, pontos a prestar atenção no edital, especialmente as ferramentas que trabalham, né, com texto, que trabalham melhor com texto, né, que são algumas do mercado, que podem ajudar a gente a processar informações mais rápido, né? Mas, como eu disse, elas não vão poder substituir na íntegra, pelo menos, né, uma boa redação de um projeto ou uma apresentação para uma empresa. Então, essas ferramentas elas servem de apoio e otimizam nosso tempo para encontrar, assim, os melhores caminhos, né? Mas elas não são capazes de substituir a relação humana de conversar com os representantes da empresa e efetivamente cativar eles para dentro do nosso processo, né? Mas elas são um apoio que está chegando aí para revolucionar, né? Lá no Festival da BCR eu escutei muitos captadores com já vários anos de carreira, né, dizendo, olha, eu
eu imprimo tudo, eu, né, passo marca-texto, leio com muita atenção, faço anotações, e esse é um trabalho valoroso, porque você está aprendendo o edital, né? Mas a gente sabe que em algumas circunstâncias, né, nós temos uma certa pressa de encontrar os editais que garantam a nossa sustentabilidade, então, de repente, criar um bom prompt, né, para pegar uma listagem de editais e falar, olha, me ajuda a selecionar os que, de repente, se encaixam melhor com a minha OSC, para que eu possa investir o tempo neles, né, porque o captador, ele enxerga cada edital, cada oportunidade como um projeto, né? Não é meramente uma inscrição, a gente acompanha, a gente faz uma engenharia reversa daquele edital para entender se é possível, se não é. Então essas ferramentas ajudam a gente a ganhar tempo, né? Mas a qualidade do captador, ela tem que estar ali como fator principal, e essas IAs entram como um apoio só. Agora que a gente está chegando ao final do nosso programa, né, tem poucos minutos, o programa passou tão rápido, né, um papo tão gostoso aqui com a Bia Gurgel e o Rafael Colaviti, que eu gostaria que vocês, antes da gente ir para o momento musical, né, que é a parte realmente final do nosso perspectiva, gostaria que vocês passassem algumas dicas para as organizações como forma de aumentar o potencial de captação delas. Bia Gurgel. Dicas sobre a captação de recursos. A primeira dica é uma dica bastante óbvia, que eu falo, vamos olhar primeiro suas documentações, porque às vezes as instituições, principalmente as de pequeno porte, querem começar a captar, e, frankly, a gente ainda encontra instituições que não estão nem adequadas ao marco regulatório do terceiro setor, MIROSC. Então, a gente sempre começa dando essa dica um pouco óbvia, mas é verdade, gente, porque vocês querem participar de editais, participar de algum outro financiamento, tem que ter toda a documentação atualizada. A segunda dica, eu gosto muito do portal Prosas, é um portal que eu sempre indico, acredito que vocês indicam bastante. O próprio boletim da BCR também vem com editais. Então, assim, na busca por financiamento, busquem, o olhar tem que ser treinado para quem é o financiador que tem interesse com que a causa da instituição no território que a instituição está. A gente tem hoje uma diversidade de editais, e nessa gama diversa, claro que você deve encontrar algum edital que esteja alinhado com o seu propósito, principalmente com o seu território, tá bom? E, por fim, falando um pouquinho do nosso nicho aqui, que é a Lei de Incentivos Fiscais, eu sempre dou essa dica de não tenham medo das leis de incentivo, participem dela. Primeiro, percam o medo, participem e fiquem atentos aos prazos de envio de projetos, tá certo? Então, leiam com atenção, viu, Franklin? É uma dica que eu sempre dou, porque realmente a gente ainda encontra problemas na leitura. Então, acesse o site das leis de incentivo, Lei da Cultura, Lei do Esporte, Fundo da Infância, Fundo do Idoso e participe. Perfeito. Rafael Colaviti, que dicas você dá para as organizações aumentarem o potencial de captação? Tudo que a Bia falou para a gente é extremamente importante, fundamental, e o portal Prosas, né, e outras plataformas que agregam esses editais são muito interessantes, porque eles têm uma certa padronização em como eles vão pedir essas inscrições, em como eles vão pedir que a gente apresente o nosso projeto, né? Isso facilita muito a nossa vida, porque se a gente for procurar por projetos que não estão vinculados a essas plataformas, cada um vai ser de um jeito. E às vezes a gente investe tempo fazendo essas inscrições em editais, quando a gente podia estar olhando só para um hub, onde todos eles estão ali dentro de um padrão. Isso ajuda muito, né? Como a Bia falou também, a BCR é um ótimo canal de comunicação entre as OSCs, os captadores, quem tem projeto, quem precisa de fomento, mas como novato nessa área de captação de recursos, a coisa mais importante que eu aprendi, inclusive lá no festival da BCR, é toda a captação começa com um bom projeto. A gente precisa ter um bom projeto escrito, um projeto muito bem estruturado, planificado certinho, para que a gente possa encontrar as melhores oportunidades, né? Então a gente tem que arrumar a casa, arrumar a documentação, entender se a nossa OSC está pronta para o recebimento desses recursos, para participar dos pleitos, né? Buscar um selo aqui municipal, um apoio do Conselho Tutelar, algumas coisas assim, criar esse networking para ter essa validação e para os possíveis doadores entenderem que você é um porto seguro do investimento deles e que você vai fazer um bom uso disso, né? Mas tudo isso começa com a redação de um bom projeto. Como conscientizar as pessoas da necessidade de doar,
e o que elas ganham com isso. Porque as pessoas falam, o que eu ganho com isso? Não, ganha e muito. Então, acho que é importante nós reforçarmos essa questão do ganho das pessoas que doam. Bom, quero agradecer, primeiramente, ao Observatório do Terceiro Setor pelo convite. É um prazer estar aqui, Franklin, com você e com o Rafael, falando sobre o universo da captação e respondendo a sua pergunta, o que é que as pessoas ganham, né? A importância de doar. Eu costumo dizer, de forma bem simplória, inclusive, Franklin, que a gente vive no ecossistema, né? No planeta Terra. A gente não vive isolado nesse universo. E a gente precisa fortalecer a nossa sociedade. A gente tem vários desafios sociais e ambientais a serem enfrentados, e a sociedade tem no terceiro setor um grande braço para melhorar, para mitigar e trazer mais impacto positivo. Então, você buscando ajudar uma instituição numa causa que tem afinidade com aquilo que você acredita, gente, escolha uma causa, não precisa doar para duas, três, comece com uma, né? Comece um pouco com uma e acompanhe essa instituição, porque a gente precisa fortalecer o nosso ecossistema, a nossa sociedade, e assim todo mundo ganha. Certo. Rafael. Bom, eu queria agradecer pelo convite, o pessoal do Observatório do Terceiro Setor, Franklin, Bia, pelo papo maravilhoso que a gente teve aqui hoje. Eu aprendi muito. E muitas vezes as pessoas me perguntam, né? Poxa, mas o que eu ganho se eu dou para vocês, né? Porque muitas vezes a gente não enxerga o impacto que a nossa doação provoca no mundo, né? Então, como a Bia falou, é uma questão de acompanhar o processo da doação, acompanhar o projeto ao qual você tem afinidade, né? Muitas vezes até se envolver com ele, porque muitas vezes a gente não doa só o fundo, a verba, muitas vezes a gente pode doar o nosso tempo, né? Atuando como voluntário. Então, nós sabemos que a nossa sociedade como um todo, ela está longe do ideal e ela tem muitos desafios. E existem pessoas, projetos, OSCs que estão tentando furar essa bolha, tentando mudar um pouco essas dificuldades, apresentando novas demandas sociais. A gente está tentando fazer a diferença. A verdade é essa, né? E o pouquinho que às vezes as pessoas transferem para a gente, um pouquinho que elas ajudam, a gente já consegue fazer os projetos se manterem e poder ajudar cada vez mais pessoas, né? Então, uma questão de ecossistema, né? Como a Bia falou, nós fazemos parte disso, estamos ajudando a conectar as pessoas e a tentar provocar um impacto positivo na sociedade. O Perspectiva está terminando. Semana que vem estaremos de volta com mais um programa. Agradeço a participação de Bia Gurgel, captadora de recursos e diretora na consultoria BG Soluções Sociais. E também Rafael Colaviti, diretor de captação de recursos e parcerias da CORE, Comunidade Reinventando a Educação. O Perspectiva é um programa produzido pelo Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta, às 16 horas, acompanhe nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, a saúde na terceira idade. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa. Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.